Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais uma reunião da Igreja de Cristo. A igreja sem parede, a igreja sem CNPJ, a igreja sem cão guloso, a igreja sem cãoólogo. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, compartilha aí as mensagens, vai lá no sininho para que você receba todas as notificações, vai lá em todas para que cada vez que a gente faça um vídeo aqui, o YouTube te informe. Então, abençoado, mais uma vez aqui reunido como membro da Igreja de Cristo, e você aí na tua casa, pedindo que você propague esse canal para que nós cresçamos e que as pessoas venham a ter o entendimento da obra de Deus, vivendo somente por fé. Então, abençoado, eu vou dar continuidade àquele tema de ontem, né? Que é o que o crente não deve fazer. Mas eu queria abrir aqui uma exceção para mim fazer alguns comentários de algumas pessoas que entraram aqui no canal e fizeram o comentário, né? E eu quero mostrar com isso como Deus é maravilhoso para conosco, dando esse entendimento, dentro desse entendimento do Evangelho, e que nós se libertamos da maldição que é esse sistema evangélico denominado de evangélicos e todos os outros, né? Todos os outros sistemas evangélico, doutrinal. Então, eu vou fazer aqui um comentário. Eu vou ler aqui os comentários e eu vou mostrar para vocês aqui, olha, dois comentários de pessoas que não são formadas nessa coisa aí chamada de teologia, né? E vou te mostrar o comentário de um teólogo, o cãozinho chamado Cícero, que está sempre entrando aí no canal e está sempre contra Deus, achando que está contra mim. Então, deixa eu fazer aqui um comentário, eu leio aqui um comentário do irmão aqui, olha, o nome dele é Adriano Oliveira, graça e paz, abençoado. Esse cara aqui é um homem em Cristo, é um espírito revestido de carne, aquele que vai ter o entendimento de todo o evangelho, aquele que é o homem espiritual, né? E não é doutor teólogo. Então, a sabedoria deles, dos teólogos, do cão guloso chamado pastor, o evangelho diz que Deus destruiu a sabedoria deles. Entendeu, abençoado? E tornou a sabedoria deles em loucura. Eles dizem que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, e eu vou mostrar para vocês agora como é que esse doutor formado em teologia, que segundo ele estudou 4 anos, segundo ele, e eu vou mostrar o comentário dos irmãos em Cristo, né? Nós, os analfabetos, e depois eu vou te mostrar
o comentário desse doutor em teologia. Olha, vou ler aqui o comentário de Adriano Oliveira, tá? Adriano Oliveira. Adriano Oliveira comentou: Lira, você tá certinho. Que na verdade o que tá certo é o evangelho, né? O que tá certo é o evangelho. Eu estou apenas lendo e te levando o entendimento, porque aqui não tem glória para homem, abençoado. A glória do qual eles querem para eles são os chamados pastor, são os chamados doutores em teologia. Eles é que querem glória para ele. E eles dizem, porque foi eu. Entendeu? Não somente ele, mas todos o sistema evangélico que vive na maldição do engano, porque não tem mais lei, abençoado. Não tem mais lei, não existe mais lei. O que existe aí na chamada igreja é justiça própria. É você querer ter a tua justiça própria. Entendeu? Que para Deus isso daí não é nada. Então, o Adriano Oliveira comentou assim: Lira, você tá certinho. Tá todo mundo fazendo memória de Jesus de Nazaré, anunciando a morte de quem tá vivo. Eles, né? Eles aqui, ele está falando do sistema doutrinal, do sistema evangélico, do chamado crente. Ele diz, eles não entendem que Jesus mandou, olha, os apóstolos. Isso é que é entendimento, abençoado. Que esse cão guloso aí não tem. Jesus de Nazaré mandou os 12 apóstolos, os 12 discípulos que estavam sentados com ele. E não é a macumba da Santa Ceia, doutor. É a Páscoa. Então o cara continua aqui e diz assim, olha, fazendo memória de Jesus de Nazaré, anunciando a morte de quem tá vivo. Esses cão, esse sistema evangélico, essa desgraça, ele diz, eles não entendem que Jesus mandou, olha, os apóstolos, os discípulos fazer essas práticas e não o gentil. O gentil estava fora, né, abençoado? Que gentil, o abençoado Adriano, não existe gentil, nós nunca fomos gentil, entendeu, Adriano? Eu já preguei sobre isso. Quem foram os gentil? O gentil era aquelas pessoas que existiam naquele século, naquela geração, e que não era judeu, que não era hebreu. Esses eram os gentil, que não entraram na primeira aliança e nem na segunda. Entende, abençoado? Tanto a primeira aliança como a segunda aliança foi feito somente para com eles, para com os judeus. Tá lá em Jeremias 31 até o 35. Entende? Eis aí vem dia em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós somos da casa de Israel? Nós somos da casa de Judá? Não, nós não participamos da primeira aliança e nem da segunda, abençoado. Quando nós nascemos, nós já nascemos como corpo de Cristo, como a igreja. E já nascemos espíritos aperfeiçoados. E já nascemos com tudo para viver só por fé. Esse é que é o entendimento, cãozinho, que tu não vai entender nunca. Então, diz no Evangelho que não existe mais nem judeus, e nem gentios, e nem escravo, e nem homem, e nem mulher. E existe o que, Lira? E quando foi? Após o ano 70, abençoado. Após o ano 70, que nós não existia, tá? Ano 70. Cãólogo, não é 1970. Então,
E o que existia, Lira? A Israel celestial. Acabou, abençoado. O gentio era somente as pessoas existentes naquela geração, que não era judeu, que não era hebreu, e que estava separado da comunidade de Israel, alheio a Deus, separado de Deus, sozinho no mundo. E quando Paulo recebeu a revelação do mistério que estava oculto de toda a geração, então Paulo levou o entendimento do gentio lá, que eles já estavam aperfeiçoados, que eles foram aproximados pelo sangue dele, de Cristo. Entendeu, abençoado? É isso. Não tem nada a ver para conosco. Que o cãozinho vai já entrar aqui de novo e dizer que é mentira. Então, Adriano, eu espero que você tenha entendido aí, né, a explicação. E eu vou fazer, deixa eu ver aqui, ó, Marcos Antônio Barbosa, graça e paz, abençoado, tamo junto. Ele comentou, estamos juntos, abençoado. Paulo neles, só com o evangelho da graça que podemos libertar a mente dos nossos irmãos. Nossos irmãos quem? Os nossos irmãos em Cristo, abençoado. Os espíritos aperfeiçoados. Uma vez, né, eu fui chamar o cara aqui que quer ser doutor, igual esse cãozinho aí chamado Cícero. Eu fui chamar ele de irmão, sabe o que ele falou? Ele disse que eu mesmo não era irmão dele, não. Mas sabe por que esse ignorante falou isso? Porque eu não sou da igreja dele. Então, para o crente, né, que vive boiando igual aquele negócio, sem afundar, você só é irmão dele, você só é um irmão em Cristo, se tiver na macumba dele. Se não tiver, não é. Entendeu, abençoado? A falta de entendimento. Então, vamos aqui para o doutor Cícero, vamos aqui para o comentário do doutor, tá? Aqui é o doutor em teologia. É o chamado cãólogo. Olha, o nome do infeliz aqui é Cícero de Moraes. Comentou, olha, tá repetindo tudo de novo, Lira. Perguntas. Se não é para você, por que você tá lendo? Como é que o cara estudou, né? O cara estudou para fazer uma pergunta dessa para um analfabeto que nem eu. Abençoado, tu vai fazer uma prova. Tu vai estudar o quê? Para quê? Abençoado, eu vou falar de novo para vocês, né? A Bíblia é um jornal vencido. A Bíblia é um conjunto de livros que se tornou histórico, abençoado. É passado. Toda a Bíblia se cumpriu no ano 70. E daí para frente é para você viver por fé. Entende? E o entendimento de Deus, né? Ele escreveu na nossa mente e no nosso coração, abençoado. Então, para que você lê a Bíblia? Não é esse ignorante aí. Para que você lê a Bíblia? Para você entender, né? Por exemplo, para você entender que a primeira aliança é de Gênesis, né? De Gênesis até João, né? Foi o quê? Foi 2 manifestações de Deus. Porque a obra de papai, né? Toda esta manifestação, toda essa graça, né? Todo esse evangelho da graça, tudo isso, a obra de papai foi feita em 7 dias, já existia. Já existia já. E o que foi que houve? Você lendo a Bíblia e tendo um entendimento da mente de Deus. Nós temos a mente de Deus, abençoado. Os eleitos, não passa nada.
Então, para que se deu a primeira aliança? Para Deus se manifestar aos homens. Entendeu, abençoado? Primeiro como Deus de Israel, para Deus se manifestar aos homens, para Deus se manifestar ao mundo. Qual mundo? O mundo deles, não existe mais. Qual homens? Eles lá, o povo de Israel. Por isso que ele era chamado de Deus de Israel. Significa o quê, doutor? Que ele era o Deus só de Israel. Mesmo porque o Brasil não existia, cãozinho. Foi descoberto em 1500. Então, a manifestação de Deus como Deus de Israel, né? Só foi até a primeira aliança que terminou, né? Terminou lá em Malaquias. Então, acabou. Deus falava com os homens através das nuvens, através de uma sarça, através de um jumento, e assim sucessivamente, inteligente. Falava através de nuvens, de relâmpago. E depois, então, em Malaquias, né? Em Malaquias acabou a manifestação do Deus de Israel como Espírito, viu, cãozinho? Aí, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar, o inteligente, os que estavam sobre a lei. Então, quem era que estava sobre a lei? Somente os judeus, cãozinho. A lei de Moisés, cãozinho, que tu não sabe de nada. Então, o Deus de Israel se manifestou aos homens até o último profeta Malaquias, né? Através, e se manifestou através de Moisés, através de outros, né? De Josué e sucessivamente. E acabou. O Deus de Israel acabou. E aquele mesmo Deus, aquele Espírito que era o Deus de Israel, ele se manifestou para Israel, viu, cãozinho? Em carne, como filho. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, para cumprir a lei e os profetas que vigoraram até João. E que na cruz ele falou tetelestai, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer, abençoado. Está tudo consumado. Como assim, Lira? Espiritualmente. Espiritualmente, toda a obra de papai, a manifestação da obra de papai, se consumou espiritualmente. Antes, porém, todavia, contudo, que tu vai dizer que eu estou repetindo, ainda faltava Mateus 24:34, que tudo não passaria desta geração. Esta geração, para nós hoje, foi a geração do ano 70, o primeiro século, no singular, cãozinho. Será possível, cãozinho? Então, abençoado, deixa eu tornar esse cãólogo aí mais baixo do que uma gilete deitada. Olha o comentário dele. Tá repetindo tudo de novo, Lira. Pergunta, se não é para você, por que você tá lendo? Já expliquei. Quem falou, olha, que o corpo de Cristo... Quem falou que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, Lira, em memória de mim, foi o Senhor Jesus. Este é o meu corpo. Cara, como é que pode, né? Deus é maravilhoso demais, né? Tornar a sabedoria de um doutor desse numa burrice dessa. Disse, este é o meu corpo, partido por vós,
fazer isto em memória de mim. A igreja dos gentios do primeiro século, ou seja, a igreja de Roma, a igreja de Coríntios, os Gálatas, etc., gentio, até o ano 70, e é aquele que não é hebreu, é muita ignorância bíblica num lugar só. Tá vendo, mas o cara, ele passa, ele quer investir, né? Ele quer pegar a burrice dele e ele quer dizer que ele tá certo e quer jogar a burrice dele nos outros. Olha, eu vou mostrar para esse cãozinho aqui, né? Para quem foi que Jesus de Nazaré disse, fazer isso em memória de mim. Eu vou só resumir. Porque existe muitos irmãos nesse engano aí, né? Igual esse doutor. E eu vou falar aqui só, vou fazer o resumo aqui. Lucas 22, 7. Chegou, eu vou só mais ler, né? Vou só mais ler e falar menos. Porque eu já preguei, sobre isso. Tem no canal aí mais de 400 vídeos. E tem vários vídeos falando sobre esse assunto. E no futuro eu vou pregar isso aqui de novo. Por quê? Porque tem várias pessoas que vão entrando no sistema, né? E sendo enganado, e você prega isso. Aqueles que há um ano atrás ouviu e que continua lá como escravo do pastor, o que entrou agora pode ver isso aqui e sair fora, como nós saímos. Então, deixa eu pregar para esse cãozinho aí, né? Desmascarar ele. Olha, Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, viu, cãozinho? É a festa da Páscoa. Não tem nada a ver com a tua macumba chamada Santa Ceia. E que ele fez a última Páscoa. Não existe mais esse negócio de Páscoa. Páscoa dos homens é para vender peixe. Páscoa dos homens é para vender chocolate. Entendeu? Como a macumba da Santa Ceia de vocês é para roubar as pessoas. Então, olha, Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Quem que ia comemorar a Páscoa? Isso aqui é um preceito da lei, abençoado. Então, quem era que ia fazer isso? Ele lá, os judeus. E que Jesus de Nazaré veio no cumprimento da lei. E que eles lá eram um transgressor. Eles iam fazer isso aqui, mas eles faziam um e tropeçavam no outro. Se tornaram um transgressor. 613 mandamentos, abençoado. 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, olha, ide prepararmos a Páscoa, não é a Santa Ceia, para que comamos. 9. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Olha, presta atenção, porque a Páscoa, né, que não tem nada a ver com a macumba da Santa Ceia, que é feito na macumba chamada igreja, né, era feito nas casas. A Páscoa era feita na casa, ô ignorante. Olha aqui o que ele diz aqui para os discípulos dele, olha. Então, eles lhes perguntaram, onde queres que a preparamos? Então, lhe respondeu Jesus, ao entrar na cidade, lá, tá? Ao entrar na cidade, encontrareis, olha, um homem com um cântaro de água, seguiu-o até a casa em que ele entrar. Na casa. Então, a Páscoa era feita nas casas. Cada qual fazia nas suas casas. Não é na macumba chamada igreja. E não é a macumba chamada Santa Ceia. Foi Páscoa. Passado. E dizei ao dono, olha, da casa. Não é o dono da macumba da igreja. O mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa?
com os meus discípulos, com os 12, ô ignorante. A Páscoa do qual ele estava comendo lá, que ele estava fazendo, do qual os ingredientes era o cordeiro assado, era ervas amargas, era o suco de uva, que vocês tomam que suco, e o pão asmo. E lira o que é o pão asmo? Sem fermento, cãozinho. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Como é que o cara estudou, né? Eu não acredito, sinceramente, que um cara desse, ele possa ser absolutamente nada. Porque, meu amado, como é que o cara... uma coisa dessa daqui, tão fácil para nós, e um doutor desse é tão difícil para ele, abençoado. Olha, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Olha, 13, e indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera. Claro que se ele não é mentiroso, ele sabe todas as coisas. Ele só é mentiroso para vocês, teólogo. Ele só é mentiroso para vocês, evangélico. Ele só é mentiroso para vocês, religiosos. E prepararam a Páscoa. Então, abençoado, olha, a última Páscoa. Então, você querer fazer Páscoa hoje, né? Ou você querer fazer Páscoa depois do ano 70, né? É você chamar Deus de mentiroso, abençoado. Vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Fazendo Páscoa, se batizando em água, tendo a tua igreja, tendo o teu ladrão. Tudo isso você está chamando Deus de mentiroso. Entendeu, ô abençoado? A última Páscoa é chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Presta atenção, presta atenção, ô ignorante. Olha, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. A mesa era na casa do qual Jesus de Nazaré mandou ele ir para preparar a Páscoa. Entendeu, cãozinho? 15. E disse-lhes, olha, tenho desejado, Deus está falando, Jesus de Nazaré era Deus, tá? E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco. Convosco quem? Comigo, contigo, cãozinho? Não, com ele lá, com os 12 que estavam sentados com ele, na geração dele, no tempo dele, na primeira era do século, a primeira era do século, daquele século, a primeira era cristã daquele século, daquela geração, tudo no singular, que tu não pode botar nada pro futuro, que não tá nada pro singular, infeliz. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa do roubo, do assalto lá de Malaquias. Que lá essa sentença lá de Malaquias é somente para uma nação. Tá tudo no singular também lá. Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, ô infeliz. Malaquias só foi para Israel, que vocês roubam o povo, que vocês assaltam o povo usando Malaquias, seus ladrões. Então, abençoado, pois vos digo que nunca, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, aquela Páscoa, a última, antes do meu sofrimento. Antes do meu sofrimento, por quê, Lira? Porque dali, ô abençoado, dali,
ali na Páscoa, né? Lá estava Judas. Lá estava a descendência de Caim. A descendência de Adão. A descendente da serpente, que tu diz que é uma cobra, doutor. Então, ele lá, o descendente da cobra, do qual lá em Gênesis tá dizendo que o descendente da serpente, o descendente de Adão, né, ele ia pisar o calcanhar do descendente da mulher, Eva, do descendente de quê? Jesus de Nazaré. E pisar o calcanhar, inteligente, para os judeus significa trair. E foi o que ele fez com um beijo. Então, por que ele disse antes do meu sofrimento? Porque ele ia ser entregue, e ele tinha que ser entregue mesmo, porque tinha que se cumprir tudo. Aliás, já tinha se cumprido. Quando? Quando o papai fez lá em 7 dias. Isso aqui é só manifestação. Tudo isso já tinha acontecido. Que vocês dizem que é loucura. Não é loucura não, abençoado. É a mente de Cristo ativada. Então, olha. Então, por que ele disse que ele tinha desejo de fazer com eles, com os discípulos, a última Páscoa? Antes do sofrimento? Exatamente por isso. Porque o filho da perdição ia entregar ele. E quem foi que fez o filho da perdição? Quem foi que criou? Deus mesmo, abençoado. Deus mesmo. 16. Pois vos digo, olha, que nunca mais a comerei o quê? A Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Entendeu, abençoado? Quando que isso daqui, né, se cumpriria? Lá na cruz, abençoado. Quando ele esticasse um braço para um lado e outro para outro e falasse, tetelestai, está consumado. Então, espiritualmente, né, toda a lei de Moisés não tinha mais nenhum valor espiritualmente. Ficou ainda em vigor para o cumprimento ainda de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Entendeu, abençoado? 17. Aqui é que vem, né? Que o cãozinho aí diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo somos nós. Nós somos corpo e moral. E o pior, né? É que esses ignorantes, né? Eles dizem que o pedaço de pão é o corpo de Cristo e ao mesmo tempo, né? Eles falam lá na macumba deles que eles são o santuário de Deus. E ao mesmo tempo eles dizem que lá a macumba deles chamada igreja é a casa de Deus. É uma contradição desgraçada, mano. É realmente uma loucura. É realmente uma loucura. Então, 17, olha. E tomando o cálice, o suco da uva, havendo dado graça, esse da graça, né? Isso fazia parte da cultura deles, dos judeus. Pegar um pão, dividir também, fazia parte da cultura deles. Antes, porém, todavia, contudo, na lei tudo era sombra, cãozinho. Não tinha nada real. E que ele, Deus, Jesus de Nazaré, aqui, ele está falando, ele está fazendo uma simbologia. Não é possível, cara, que tu, né? Porque para você chegar a um curso superior, você tem que concluir o 1º e 2º grau, né? E infeliz, tu não aprendeu nem no 1º e nem no 2º grau, e nem nessa tua praga chamada de teologia, que tu não aprendeu o que é uma simbologia, mano.
Tu não aprendeu o que é um faz de conta? Tu não aprendeu o que é sombra? Sombra não é um real, cara. Sombra não é um real. Então ele diz, e tomando um cálice, havendo dado graça, disse, recebei e parti entre vós. Reparti entre vós quem? Lira. Entre os 12. Os que estavam lá, os que existiam. Naquela geração, naquele tempo. Não tem nada a ver comigo nem contigo, abençoado. 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, vocês sabem, né, que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, e que o reino de Deus é paz, é amor, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus. Só que para você reinar em vida e em perfeita vitória, tu não pode dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão e que um quissuco da padaria é o sangue dele, de Jesus. Abençoado, doutor, o sangue dele ficou na cruz. Não tem sangue, espírito não tem sangue, ô burrinho. Então, abençoado, olha, então eu vou terminar aqui, né? 36 minutos, nós vamos dar sequência àquele outro tema somente amanhã, que eu tinha que ensinar esse cãozinho aí, que ele não aceita. Eu sei que ele não aceita. Eu sei que ele não aceita porque ele é que é o doutor. Ele é que é o cara. Entendeu? Ele disse que esse cara não sou eu, esse cara é ele. O cãozinho guloso, o Cícero. Que ele não aceita as coisas de Deus. Por quê? Porque não é espiritual, abençoado. Porque quanto tempo eu venho pregando para esse cara, mano? Quanto tempo? E ele não tem entendimento, ele não consegue entender nada. Então, abençoado, olha, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, o doutor teólogo, não somente você, mas todos os teólogos, né? A ceia do Senhor, doutores do Brasil, doutores do mundo inteiro, a ceia do Senhor era um jantar. Não tem nada a ver com essa coisa que vocês fazem aí. A ceia do Senhor era um jantar, como nós fazemos na passagem do Natal aqui, que também é coisa de homem. É do fim de ano, da festa que se faz. Uma ceia. Não tem nada a ver com o espiritual que vocês fazem. Então, olha, é a ceia do Senhor. Então você vê, né, que ele primeiro ele tomou lá o suco, né? Ele dividiu lá e passou para um e mandou dar para os outros, né? E agora, né, ele vai começar a comer, abençoado. Comer o quê? Vai comer o cordeiro, né, que ali representava ele. Vai comer as ervas amargas. Vai comer o pão asmo. Tudo os elementos que fazia parte daquele jantar, que era a Páscoa, e que fazia parte da lei de Moisés. Simbolizava quando eles, né, foram libertados da mão de Faraó. Entendeu, cãozinho? Então, olha, a ceia do Senhor Lucas 22, 19. E tomando um pão, que pão? O pão que fazia parte do elemento da Páscoa, da ceia, do jantar. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu. Lhes deu a quem? Teólogo. Lhes deu a mim, a tu? Não, nós nem existia. O Brasil não existia. Como é que isso pode ser para nós? Lhes deu a eles lá, os 12. Olha. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, 2 pontos. Ele vai falar, vai dizer,
Olha, aqui é que o cão guloso quer fazer isso até hoje, e ele acredita, um cara desse, como é que pode, em pleno século XXI, não só você, ô cãozinho Cícero, mas toda a humanidade, cara, toda a humanidade, né, por causa desses ladrão, por causa desses caras chamados pastor, teólogo e esses tal de padre, de papa, né, o povo foi enganado a vida inteira. E até hoje, em pleno século XXI, em todo o evangelho diz que o corpo de Cristo é a igreja, sem parede, os espíritos revestidos de carne, do qual ele disse para Pedro, eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, olha, a minha igreja. Não é a minha, é a dele, quem está falando é ele, o dono do mundo. Então, Lira, qual é a igreja única existente no mundo? A igreja dele, de Cristo, que não é parede. Que não é parede, abençoado. Que são os espíritos revestidos de carne, que tu não sabe o que é isso. Meu amado, se é para um cara desse que se diz doutor, é difícil você pregar desse jeito, tu imagina, abençoado. Imagina. Então, ele falou tudo no singular, ô cãozinho. Ou tu não sabe o que é singular? Eu vou te ensinar o que é singular. Olha, singular é só um. Plural é a partir de dois. Então, ele disse, eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra, olha, presta atenção, edificarei a minha, no singular, igreja, no singular, não é mais de uma. E só tem um dono, é ele. O que tem aí fora é macumba. O que tem aí é empresa. É para assaltar, para roubar e principalmente para enganar, para escravizar as pessoas. Entendeu, abençoado? E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, olha, oferecido por vós. Vós quem? Por mim, por ti? Não. Ele não ofereceu o corpo dele nem por mim, nem por ti, abençoado. Quando nós nascemos, nós é que nascemos como corpo dele, como a igreja dele, como a morada dele, como o templo dele, como o santuário dele. Entendeu? Ele morando em nós, porque ele sempre foi espírito. Então, como terminou a manifestação dele em carne, então ele passou a ser aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas. E que ele falou lá, para os discípulos dele, na casa de meu pai há muitas moradas. Quem são as moradas dele, de Deus? Nós. É nós, abençoado. Nós somos a morada. Por quê? Olha, aqui na minha casa mora eu e a minha filha. Aqui é a minha morada. E de Deus, como ele é espiritual, né? Nós somos a morada dele. Por quê? Porque ele disse, eu andarei, eu habitarei. Eles serão, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e eu andarei, eu habitarei. Entendeu, cãozinho? E quando nós nascemos, já nascemos com tudo, abençoado. Ele habitando em nós, isso é por fé. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Não é você, Cícero, que aceitou Jesus. Tu tá perdido, abençoado. Então, olha, e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo. Por que ele fez isso? Disse que o pão era o corpo, porque ele estava fazendo uma simbologia, um faz de conta. Como ele ainda estava vivo, né?
E ele não poderia se deitar. Ele não poderia se deitar ali na mesa e dizer para os 12 discípulos dele: olha, vocês pegam aí uma faca e um garfo e começa a comer o meu corpo. Tu entendeu, cãozinho? Então isso aqui é uma simbologia. É um faz de conta. É sombra. E o real foi quando? Quando foi que ele deu o corpo dele por eles? Realmente? Na cruz. Cãozinho. Na cruz. Rapaz, é difícil, viu? Então, isto é o meu corpo oferecido por vós. Por vós quem? Por eles. Fazer isto em memória de mim. Deixa eu explicar isso aqui também. Por que, Lira, que ele disse para os discípulos dele fazer isso em memória de mim? Por que, ô inteligente? Ele fazer isso o quê? A Páscoa. Eles iam continuar fazendo a Páscoa. A Páscoa não acabava ali. Eram 7 dias. Então ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Esses caras, esses doutores, né? Eles entendem que ele disse em memória de mim até que eu volte. Volte quando? Para buscar a igreja. Então, eles dizem que estão fazendo em memória dele, né? Esperando Jesus para vir buscar eles. Esse ladrão. Vir buscar eles. É isso que eles entendem. E o que ele está falando aqui? Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Volte da onde, inteligente? Volte da ressuscitação. Volte do mundo dos mortos. Volte do ágio, da sepultura, do inferno. Que não é o teu inferno que tu inventou. Sepultura é Sheol, é cemitério, é inferno. Para onde nós todos vamos. Infeliz. Então, olha. Então, por que ele disse fazer isso em memória de mim? Por discípulo dele. Porque ele ia morrer. Ele ia morrer, ele ia ser enterrado, mas no 3º dia ele ia voltar, estava tudo escrito. Então ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Volte da onde? Volte do mundo dos mortos. Volte da sepultura. Quando foi que aconteceu isso? No 3º dia, analfabeto. No 3º dia. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram na sexta e fizeram no sábado. No domingo não fizeram mais. Por quê? Porque ele falou, doutores, pastores, apóstolos, papa, ele falou: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Como ele voltou no 3º dia, e eles lá, os discípulos, não são burros, igual vocês, e nem enganadores, né? Então eles pararam de fazer. Entendeu, cãozinho? Entendeu, não? Isso daqui, essa pregação aqui, né? É para aqueles que têm a mente de Cristo, abençoado. Você não vai entender nunca. Você não vai entender nunca. Então, olha. 20. Semelhantemente, ao mesmo tempo, viu, cãozinho? Semelhantemente, depois de cear, depois de jantar, depois de comer lá o pão, depois de comer o carneiro, ele disse, depois de cear, olha, tomou o cálice, o suco de uva, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, olha, derramado em favor de vós. Favor de vós quem? Dele, dos 12. Então, a nova aliança, né, espiritualmente, né, se deu na cruz, através do sangue dele.
através da carne dele, através do corpo dele, de Jesus de Nazaré, que ali estava Deus, Espírito. Então, abençoado, dito essas coisas, né? Dito essas coisas, 50 minutos passou demais da conta, mas eu tinha que dar a resposta para esse cara aí, para ver se ele entende o evangelho ou então cria vergonha na cara e deixa de chamar Deus de mentiroso e cala essa boca, porque você não está contra mim, abençoado. Você está contra Deus. Entendeu? Então, irmão, eu vou parar por aqui, pedindo mais uma vez que você se inscreva aí no canal, propaga esse canal para que nós viemos a crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. Compartilha aí esse vídeo para que outras pessoas venham sair da mão desses cães. Graça e paz.